Olá, meus amigos, bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é o seu irmão Giliard Mello, com um quadro que diz a Escritura. Nós estamos fazendo a exposição do livro de Apocalipse. Nós estamos falando no capítulo 6 com o tema geral, a abertura dos 7 selos. Eu queria ler com você Apocalipse capítulo 6, versículos 9 ao versículo 11, que diz assim: Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentava. Clamaram em grande voz, dizendo: Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dado uma vestidura branca, e lhe disseram que repousasse ainda por um pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos, dos seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Nós vemos aqui o quinto selo sendo aberto. E no quinto selo sendo aberto, nós vemos o clamor no céu. Primeiro, as almas dos que morreram pela sua fé estão no céu. Com a abertura do quinto selo, muda-se o cenário da terra e passa-se ao céu. Essas pessoas foram mortas, mas ainda elas não ressuscitaram. Elas foram mortas e a matança prossegue, continua. As almas, elas sobrevivem sem o corpo. E elas sobrevivem sem o corpo, como eu disse, e elas são conscientes. Elas não estão dormindo. Elas não estão no céu, literalmente falando, mas elas estão no paraíso. Já estão garantidas, é claro. Então, essa é a nossa gloriosa convicção, que morrer é estar com Cristo. Então, essas almas, elas já estão com Cristo. Por isso dizemos estão no céu. Elas já estão com Cristo. É deixar o corpo e habitar com o Senhor. No caso de morrer. Morrer é deixar o corpo e habitar com o Senhor. É entrar na posse do reino. A morte não os havia separado de Deus. Segundo, Deus poupou essas pessoas do martírio. Melhor, Deus não poupou essas pessoas do martírio, mas deu-lhe poder para morrerem por causa da palavra de Deus. Deus não poupou elas. Enquanto os falsos crentes vão apostatar, amando o presente século, adorando o anticristo quando ele surgir, apostatando diante da sedução do mundo e da perseguição do mundo, os fiéis selarão com o seu sangue o seu testemunho e preferirão a morte ou apostatar da sua fé. Eles preferirão morrer, mas não vão apostatar, não vão deixar, não vão negar Cristo. Então Jesus deixou isso claro no seu sermão profético, em Mateus 24, versículos 9 a 11. Então vos entregarão à tribulação e vos matarão, e sereis odiados de todas as gente por causa do meu nome. Então Jesus deixou isso claro. Então muitos mártires conhecidos e desconhecidos morreram e ainda morrem por causa da sua fidelidade a Cristo, por causa da sua palavra. Muitos já morreram ao longo desses séculos e muitos ainda vão morrer, como diz a palavra do Senhor aqui. Terceiro, as almas dos fiéis pedem não vingança pessoal, mas vindicação da glória do Santo Deus. A pergunta delas não é a mesma de Jesus. Por quê? Mas até quando? Eles não perguntam sim, mas até quando? Como conciliar essa pergunta com o perdão que Cristo ofereceu aos seus algozes na cruz, aqueles que o estavam crucificando? A atitude de Estevão quando foi apedrejado ali, que dizendo: Pai, perdoa porque eles não sabem o que faz também. A mesma atitude que Jesus tomou lá naquela cruz. Então o clamor não pede vingança pessoal. As almas não estão pedindo vingança pessoal, mas vindicação da justiça divina. Lucas capítulo 18, versículos 7 e 8 diz assim:
Não fará Deus justiça aos seus escolhidos? Que a ele clama de dia e de noite, embora pareça demorar em defendê-los? Digo-vos que depressa lhe fará justiça, contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Então esse é o clamor da igreja diante do massacre. Por exemplo, nas arenas, nas arenas, piras, campos de concentração, prisões, câmaras de gás, fornos, crematórios, muitos cristãos foram trucidados, mortos, torturados, por amor a Cristo. E em quarto lugar, as almas dos fiéis recebem vestiduras brancas, representando retidão, santidade e alegria. Então esses mártires receberão vestiduras brancas, representando retidão, santidade e alegria. Então estar com Cristo é estar no céu, na bem-aventurança, é estar na glorificação. Esta é a nossa glorificação. Não é plena ainda, porque não houve a ressurreição, mas incomparavelmente melhor do que estar no corpo. Porque Paulo fala em Filipenses capítulo 1, versículo 23, ora, de um outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir a estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Então eles estão no céu, os mártires ali vão receber vestiduras brancas. Então os réus, os condenados, vestem de pretos. Eles foram condenados na terra, os mártires, mas no céu Deus os veste de branco. Estão absolvidos, justificados e salvos. Quinto, as almas dos fiéis estão descansando e não dormindo até chegar o dia em que se contemplarão o número dos mártires. O texto diz que há um número de cristãos que vão ser mortos, número de mártires, assim como eles, mas ainda há muitos cristãos que vão ser mortos. Então, quando completar esse número, aí sim Jesus virá. Então os crentes estão no céu descansando das suas fadigas. Lá não tem mais dor, nem pranto, nem luto. O dia está determinado. O número está determinado. Até que esse número não tenha sido completado na terra, o dia do juízo não pode chegar. Então o Cordeiro está no controle. Nem um fio de cabelo nosso pode ser tocado sem que ele permita. Mas precisamos saber que nos é dado a graça, não apenas de crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele e até de dar a vida pelo nosso Senhor. Por isso, Filipenses capítulo 2, versículo 17 diz assim: entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação, sobre sacrifícios e serviço da fé que vocês têm, fico contento e me alegro com todos vocês. 2 Timóteo 4,6, Paulo também diz assim: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação. O tempo da minha partida é chegado. Então Deus mostra para esses mártires que o seu sacrifício não foi um acidente, mas um apontamento. Paulo diz: está chegando a hora da minha partida. Então, até na morte do seu povo, Deus está no controle. Deus está no controle. Então, os nossos irmãos, os mártires, eles morreram por amor a Cristo. Eles foram fiéis. Quando o inimigo está ganhando, a igreja vence ao se dispor a morrer pela sua fé. Sexto lugar, há um limite para essa enxurrada de injustiça. Há um limite para acrescentar
para essa crescente enxurrada de injustiça, além da qual ela não prosseguirá. Deus anuncia esse limite intransponível. Trata-se do número completo dos mártires. Ele não é citado, mas existe. Existe um número de mártires. Justamente no momento em que a violência celebra os seus maiores triunfos e apregou os seus maiores altos índices de sucesso, sua ruína torna-se visível. Perseguições aos cristãos amadurece o juízo sobre o mundo e apresenta o seu fim. Então as perseguições dos cristãos que vem acontecendo ao longo dos séculos está sendo amadurecendo o dia, está chegando o grande dia do juízo. Quando Jesus vier, tudo vai passar. E os mártires que morreram em Cristo, os cristãos que foram decapitados, degolados, que agora estão ali clamando por vindicação da justiça divina, eles restarão juntamente conosco que morreram, e aquele que estiver vivo, estaremos para sempre com o Senhor, para a glória de Deus Pai. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Valeu, galera!